JR de volta e o assunto deste bloco é cirurgia plástica, mas antes vamos acompanhar este vídeo. A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética divulgou no fim do ano passado o aumento do número de cirurgias nessa área. Uma pesquisa confirmou o Brasil como o país que mais realiza cirurgia plástica no mundo. Segundo a entidade, só em 2018 foram mais de 1.498.000 cirurgias plásticas estéticas no país, além de quase 1 milhão de procedimentos estéticos não cirúrgicos. Entre as intervenções mais procuradas, o aumento mamário com prótese de silicone aparece em primeiro lugar, seguido pela lipoaspiração. A realização desse tipo de cirurgia é o sonho de muitos pacientes, mas também gera algumas dúvidas sobre a técnica ideal a ser escolhida. Se livrar das gordurinhas indesejadas é assunto sério e é por isso que o convidado ao vivo vai esclarecer a diferença entre lipoaspiração e vibrolipo, que promete ser uma técnica menos invasiva. Cada vez mais os brasileiros querem realizar o sonho de fazer uma cirurgia plástica. E falando nesse assunto, nós queremos saber mais. Vamos conversar então, aí falar sobre a vibrolipo e também a diferença para esse procedimento e para a lipoaspiração. Estamos recebendo o doutor Amir Raj. É um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Como é que o senhor está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Mais uma vez, um prazer todo meu estar aqui esclarecendo mais algumas vezes algumas dúvidas que o pessoal deve ter aí. Doutor, eu acho que essa é uma dúvida, né? Qual é a diferença, então, da lipoaspiração para a vibrolipo? Principalmente, Marcelo, é o equipamento, né? A técnica, a cirurgia é a mesma, a lipoaspiração é o equipamento. Então, a lipoaspiração tradicional é quando o médico pega uma cânula muito fina e faz um movimento brusco de vai e vem. Até a gente está vendo uma imagem, né? Isso, ali aparece uma cânula entrando no tecido gorduroso, que é aquela parte mais amarelada. Então, ali, quem faz a vibração, na verdade, é o movimento de vai e vem, é o próprio médico que faz esse movimento com o braço. Isso é a lipoaspiração tradicional, ela é um pouco mais agressiva, vamos dizer assim. E agora nós temos a vibrolipoaspiração, que é uma cânula como essa, é uma cânula mais fina do que a outra, é um pouco mais curta também, e o médico não faz mais esse movimento brusco de vai e vem. Então, a própria ponta dessa cânula, ela vibra, dali vem o nome de vibrolipo, da própria vibração, e a vantagem desse equipamento, Marcelo, da vibração, é que o médico consegue tirar uma quantidade maior de gordura, com menos esforço, com menos áreas inchadas, com menos áreas roxas ao redor do corpo, que seriam as equimoses, mas fundamentalmente o que eu acho mais importante nesse equipamento nem é tudo isso que eu falei, e sim a segurança. Porque se sem querer o médico encostar a cânula na costela ou no músculo, o equipamento ele trava, ele não funciona. Ele só funciona na região da gordura. Então isso quer dizer o quê? Não tem risco de perfuração. Por que acontece isso, Marcelo? É porque o equipamento ele trabalha com... Esse é o equipamento, essa aqui é a peça que a gente chama de handpiece, que é a peça de mão. Então as mangueiras são conectadas aqui na traseira e na ponta fica a cânula. Então esse é o equipamento mais caro que tem, então é ele que realmente faz esse trabalho. E a vantagem é exatamente o risco de acidentes, isso não acontece. Então, nós conseguimos tirar uma quantidade maior, com menor esforço e principalmente com o resultado mais seguro. Ou seja, mais eficaz e mais seguro. Perfeito, exatamente isso. Doutor, mesmo a pessoa sendo magra, ela pode fazer a cirurgia para retirar as gordurinhas indesejadas? E é verdade que em algumas áreas é muito difícil perder sem intervenção cirúrgica? E quais são essas áreas do corpo que são mais difíceis? Marcelo, em primeiro lugar, a lipoaspiração ela não é um procedimento de emagrecimento. Então, a pergunta que você me fez, você falou, pessoas magras podem fazer? Na verdade, são para essas pessoas que se cuidam. São aquelas que têm alguma gordura que não sai de outra maneira, nem com dieta, nem com atividade física, e aí entra a lipoaspiração. E as pessoas pensam que a lipoaspiração é um procedimento para emagrecimento e não é. Então, pessoas magras, sim, são pessoas indicadas para esses locais. E a segunda pergunta que você fez, quais são os locais que não saem de outra maneira, dificilmente a não ser com a lipoaspiração? Um exemplo muito claro é o culote. Culote não é aquela gordura, na verdade, que fica do lado da coxa. Então,
Então, essa gordura ao lado da coxa, na parte de fora, nós chamamos de culotes. Isso é muito comum na mulher. Não existe homem com culote. Não existe? Não existe homem com culote. É mulher que tem... Vou dar uma olhadinha depois, hein? Não, mas é a mulher que tem porque ela é uma gordura que nós chamamos de hormônio dependente. Ela depende do hormônio feminino. Então, por exemplo, uma mulher que está grávida, então, como ela recebe uma carga muito grande hormonal, nessa hora ela pode ter um aumento do culote e quando nasce o neném, a taxa de hormônio cai, o culote pode regredir. Se não regredir, somente com a lipoaspiração. Então, não tem outra maneira de você retirar. E uma outra gordura que é muito difícil você perder é a gordura que a gente chama de dorso inferior. É que é na região das costas, na parte de baixo. Mesmo você emagrecendo, fica aquele famoso pneuzinho, né? Todo mundo fala meu pneuzinho. Mesmo pessoas magras, às vezes, continua. Então, isso também é um local que a lipoaspiração ela consegue resolver o caso em questão de minutos. Aliás, não dá para ficar com aquele pneuzinho, né? Aí você, né, melhorou a dieta, fez exercício, somente com a lipoaspiração. Exatamente. E resolve, né? E resolve. É questão de meia hora, uma hora. O procedimento é extremamente rápido, seguro. É feito sempre dentro de um ambiente hospitalar, porque como esse equipamento ele trabalha com pressão por ar comprimido, a pressão de 4 bars de pressão, então tem que ser dentro de um ambiente hospitalar, totalmente seguro, como foi mostrado agora nas imagens, algumas cirurgias nossas. Então, realmente é para isso. Então, é muito rápido de perder, mas dentro de um ambiente seguro que é hospitalar. Doutor, a gente sabe que você busca aí o que existe de mais moderno na área de cirurgia plástica, em termos de técnicas e equipamentos. Inclusive trouxe hoje aqui, né? Já mostrou aí, né? Sim. A Vibrolipo. E é verdade que o senhor já falou, né? Qualquer órgão, ele trava, ele para, por isso que ele se torna mais seguro? Esse é um medo muito grande da população, Marcelo. As pessoas falam, tem o risco de perfurar. Claro, qualquer cirurgia tem risco de perfurar. Qualquer procedimento que você faz dentro de uma técnica, é difícil que aconteça. Eu nunca vi, nunca presenciei nenhum caso dessa maneira. Mas esse equipamento tem exatamente isso que você falou, ele trabalha por vibração. E o mecanismo se você não ultrapassar os 4 bars de pressão, ou seja, ele trabalhando na pressão adequada, como recomenda o próprio fabricante, quando ele toca em um local mais duro, então a gordura ela tem uma densidade diferente do osso, diferente da área muscular. Então, se ele toca em alguma área de uma densidade um pouco maior, ele vai nos avisando, ele trava, ele não funciona. Nós temos que ligá-lo novamente, em questão de segundos. É num pedal, você só pisa no pedal, ele já volta a funcionar. Mas essa falha temporária que acontece com o equipamento é exatamente isso, nos alertando. Você está numa área que não é gordura, você está numa área que tem um endurecimento maior. Então, ele é extremamente seguro e, com certeza, é o método hoje que eu considero o meu carro-chefe para lipoaspiração. Eu já fiz muito da outra técnica, mas, com certeza, aqui é a mudança da água para o vinho. Então, o Vibrolipo veio para ficar. Acho que uma pergunta que sempre fica na cabeça das pessoas, é possível modelar além de tirar a gordura? Com certeza. Nós conseguimos retirar a gordura de um local onde você tem excesso e podemos colocar no local que você gostaria de ficar maior. Então, é muito comum eu tirar a gordura do abdômen, da cintura, das costas, um pouco do culote e colocar essa enxertia, que nós chamamos, dentro do glúteo. Então, o bumbum fica um pouco mais desenhado, fica mais bonito. É o mais comum, eu acho, né? Isso é o local mais comum hoje para enxertia. Mas nós podemos fazer enxertia de sulco nasogeniano, dos lábios também. É uma coisa que está crescendo muito agora, os pequenos lábios da mulher, na região vaginal, também você pode injetar gordura nesse local. Ele não tem limites, né? Você tem tem que ter a indicação e você pode colocar gordura em qualquer local do corpo, porque a gordura é da própria pessoa, então rejeição zero, né? Doutor, eu posso fazer o procedimento mais de uma vez e quem já fez lipoaspiração pode fazer a Vibrolipo? Com certeza. Então, eu acho que isso é uma das indicações. A lipoaspiração ela não tem contraindicação de você repetir, desde que respeite pelo menos o prazo de 6 meses a 1 ano. Mas é difícil você fazer num prazo tão curto uma lipoaspiração. Não há necessidade, a não ser que a pessoa abuse depois da lipoaspiração, que não é verdade aquela coisa, fiz lipo, nunca mais engordo. Mentira, vai engordar. Só que você vai engordar em outros locais se você não tomar cuidado. E a Vibrolipo ela é exatamente para esses casos também que a gente chama de lipoaspiração secundária, ou seja, já fez uma vez, vai fazer pela segunda vez. Porque quando você vai fazer pela segunda vez, o local que você já mexeu uma vez,
ele está mais duro, e nós chamamos de fibroses. E esse equipamento ele consegue destruir essa camada de fibrose com uma facilidade muito maior do que aquele que nós fazemos com a mão. Eu sempre dou um exemplo. O que é mais fácil, Marcelo? Você pegar um parafuso e tentar colocar com a mão na parede ou você vir com uma furadeira? Né? O óbvio já está dito. Então, a mesma coisa, tirar a gordura com a força do braço ou com a vibração do aparelho. A vibração do aparelho é muito mais rápida e eficaz. Cada caso é muito único. A gente sempre fala isso, né, doutor? Por isso que nada substitui uma consulta. Mas existe um percentual máximo de gordura que podemos retirar? Vamos fazer um cálculo rápido aí. Vamos dizer que eu tenho 70 quilos. Quanto que eu posso tirar de gordura? 70 é só no lado direito, né, doutor? Mais 70 no lado como esquerdo. exemplo, né, Marcelo? Só como exemplo. Deixa eu ser feliz hoje, gente. Marcelo, essa é uma pergunta bem interessante. Nós sabemos, hoje já está concretizado pelo Conselho Federal de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que o limite seguro não deve ultrapassar 7% do peso corporal. Então, como você deu o exemplo, 70 quilos, né? 7 vezes 7, 49. Isso quer dizer que 4,9 litros é o limite máximo para uma pessoa de 70 quilos. Uma pessoa de 100 quilos, 7 vezes 10, né? Então dá os 70, então dá os 7 litros, desculpa. Então, uma pessoa de 100 quilos não deve ultrapassar 7%, que seria 7 litros. Então, sempre fazemos esse cálculo de acordo com o peso corporal. 7% do peso corporal não deve ser ultrapassado. Agora, 4 litros uma pessoa de 70 é bastante, hein? É muita coisa. Parece pouco, mas não é. É um volume, né? Um volume muito grande. Quase 5 litros, né? Tá de doido. gordura pura, sem contar um pouquinho do líquido que nós injetamos para fazer a lipoaspiração. Ou seja, sem contar nada disso. Quase 5 litros de uma pessoa de 70 quilos é realmente muito, muito volume, muita coisa. Doutor, e quanto à recuperação aí das duas técnicas, é ao mesmo tempo ou a Vibrolipo é mais rápido? A Vibrolipo é mais rápida. Isso eu posso dizer porque eu já usei as duas. Estou usando só a Vibrolipo. Então, a Vibrolipo ela te traz um retorno para o teu dia a dia, para a tua atividade social, até para a atividade física, mais rápida do que a lipo normal, exatamente por aquilo que eu falei no começo. Fazendo uma comparação, é menos agressivo, menos dor, menos equimoses e menor inchaço. Então, isso faz com que a pessoa se recupere mais rápido e volte também mais rápido para o seu dia a dia na atividade social. Existe essa técnica, né, que podemos aproveitar a gordura de um local, que o senhor já falou, para colocar em outro. Sim. Esse também tem um número X ou dá para aproveitar toda? Tirei 4 litros, posso aproveitar os 4 litros? Também, Marcelo. Primeira vez que me fazem essa pergunta, mas as pessoas pensam que você tira 1 litro e você consegue repor 1 litro. Não. Não, né? Não. Você tira 1 litro da pessoa, você tem que preparar a gordura para ser reinjetada. Então, a gordura ela vem misturada com um pouquinho de sangue, com um pouquinho de líquido, que é o anestésico, e também muita parte dessa gordura ela sai esmagada, ela sai destruída, e nós não podemos utilizar. Então, eu mais ou menos assim, 1 litro de gordura, eu consigo aproveitar 150 a 200 ml dessa gordura total retirada. Então, não é tudo que se aproveita. Nós peneiramos, é literalmente uma peneira. Tira o ruim, o que sobrou você injeta, e aquilo que sobrou é quase 10 a 20% do volume que nós retiramos. A Voz da Consciência aqui está acima do peso e está perguntando se o homem também pode fazer, né, Voz da Consciência, pode fazer lipoaspiração ou Vibrolipo? Claro, a lipoaspiração não tem nenhum preconceito, né? Então ela pode ser feita em qualquer homem, mulher, desde que tenha indicação. Tá? Então a lipoaspiração não existe limite nem de idade, nem sexo, nada disso. Para isso a gente sempre fala que tem que fazer uma consulta para ver como é que estão as coisas. Perfeito, Marcelo. A consulta presencial é o mais importante, é onde você vai conhecer literalmente o seu médico, a técnica, os cuidados pré e pós-operatórios. E claro, para nós médicos também, para nós sabermos exatamente o que fazer. A foto ou uma consulta por telefone, isso é inviável na cirurgia plástica, porque o médico ele tem que tocar na pessoa, tem que sentir aquele tato, aquele feeling de como está a pele, se tem estria ou não tem, se tem um poder de retração. Então, tudo isso só na consulta presencial, né? Então, a gente fala muito agora em telemedicina. A telemedicina realmente acho que é uma coisa que daqui a pouco vai vingar mesmo, mas ainda nós precisamos da consulta presencial, que ela é fundamental. Doutor, para concluir, mudando um pouquinho de assunto, circulou nas redes sociais um vídeo muito bacana com uma mensagem sua sobre esse cenário que estamos passando. Comentando aí um pouco aí, queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa mensagem motivacional aí que emocionou muitas pessoas. Foi bem legal, Marcelo. Foi uma mensagem que eu fiz sobre o coronavírus. Uma mensagem que de vez em quando me dá uns starts assim do que falar sobre o momento.
E a gente ouve muito, a gente está sendo bombardeado ultimamente com tantas notícias ruins, né, de doentes, mortes, infelizmente passando por essa pandemia, mas por outro lado, eu me incluí nesse grupo de passar alguma mensagem positiva, do que a gente pode tirar de proveito nisso. Eu acho que toda crise ela passa, e essa também vai passar, não deixa de ser uma crise, mas nós temos que entender que quando ela passar, nós temos que voltar melhores. Eu acho que foi essa mensagem para quem acompanha nosso Instagram, da Clínica Atene, vai poder ver a mensagem lá, até convido que participem, nos acompanhem nas redes sociais. E nosso canal do YouTube também está lá esse mesmo vídeo, que eu falo um pouco disso, de melhorar a autoestima, de uma mensagem, como você falou, uma mensagem positiva, o que nós podemos levar como proveito, aquele contato maior com a família, com os filhos, que agora só que a gente, quando nos tiram algo, né, Marcelo, Verdade. É que nós damos valor àquilo que nós estamos perdendo. Então, aquela falta do abraço, do beijo, do carinho, que como hoje nós chegamos, nós nos cumprimentamos brincando, né, com o cotovelo, mas é isso que está faltando. Então, acho que esse momento é de a gente pensar o que está passando, dar valor às pequenas coisas que nós perdemos, mas, por outro lado, dar mais valor à atenção à família, como eu falei, filhos, ao passeio no parque, ao contato com os amigos. Então, é isso que eu quis passar. Exatamente, para quem puder ouvir a mensagem, acho que vai ter uma boa impressão de que nós vamos voltar, com certeza, depois da crise, muito mais fortalecidos de quando ela começou lá em março. Gente, quem não assistiu, é só se inscrever no canal do YouTube, segue também a clínica no Instagram e também está no Facebook. Doutor, muito bom conversar com o senhor. Pena que o nosso tempo já acabou aqui, passou tão ligeiro. Passa voando. Mas a gente vai esperar o senhor aqui para falar mais sobre cirurgia plástica. Obrigado, Muito obrigado, Marcelo, por todo o carinho sempre. Obrigado. Boa semana. Para nós.